Eu vou pregar uma palavra muito conhecida, aleluia, glória a Deus. Se encontra em Lucas 15, versículo 11. A parábola do filho perdido. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Quem puder, né, ficar de pé, né? Aleluia, para estar ouvindo a palavra. Quem não puder também pode se manter sentado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler o texto todo, né, para que nós possamos entender, né? Muitos podem pensar assim, mas isso é uma passagem conhecida, e eu sei. Mas também pode ter alguém aqui, né, que ainda não ouviu. Amém, igreja? A parábola do filho perdido. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado, desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade, então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E ele o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele teve vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores o meu pai tem? Quantos trabalhadores o meu pai tem comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matam o bezerro gordo. Vamos festejar, porque este filho estava morto e viveu, e de novo estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Aleluia, glória a Deus. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música, o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou revoltado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a sua ordem. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse filho seu desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é seu é meu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo.
estava perdido e foi achado. Glória a Deus, aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. Pode se assentar, igreja, aleluia, glória a Deus, né? Essa é uma palavra conhecida, né? Mas só que hoje eu não vou falar sobre o filho que saiu da presença do Pai. Eu vou falar sobre o filho que estava na casa. Aleluia, glória a Deus. E aqui no começo Jesus fala, né? Um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: quero que o Senhor me dê agora a parte da minha herança. E partiu, né? Aleluia. A herança foi partida entre os 2, né? Aleluia, glória a Deus. E o mais novo saiu, né? Saiu, não quis mais, né? Ficar na casa do pai, onde ele tinha o conforto, proteção do pai, né? Uma mesa farta, né? Uma cama macia para dormir. Aquilo para ele não servia mais. Aleluia. Por quê? Mesmo estando dentro da casa do pai, ele já estava fora, porque o pensamento dele já estava lá fora. O que ele fez? Ele pediu a herança dele e foi. Foi para o mundo, chegando lá, ele gastou tudo, né? E quando acabou tudo, ele lembrou novamente, né, de como que era a casa do pai. E aí ele volta. Aleluia, né? Ele cai em si, né? Glória a Deus, que maravilha, né? Que ele teve essa oportunidade. Quantos que estão aí fora, que saíram da casa do pai, tinham tudo na casa do pai, e por motivo que nós não sabemos, né? Saíram, estão lá no mundo. Aleluia, glória a Deus. Que Deus venha dar tempo, né, de cada um, né, se arrepender e tá voltando, né? Glória a Deus, novamente para a casa do Pai, onde nenhum de nós, ninguém deve sair. Aleluia, glória a Deus. E ele volta, o pai fica feliz, o abraça, o recebe com toda a regalia, com todo o conforto, amor e carinho que um pai recebe um filho. Glória a Deus, né? Só que esse outro filho sempre esteve lá na casa dele, né? Na casa do pai. Eu creio que almoçavam, jantavam, né? Junto. Só que ele estava na casa do pai, mas longe do pai. Aleluia, glória a Deus. Porque no momento que ele fala isso, né? Que ele não aceita o pai perdoar o irmão, ele está longe da presença do pai. Aleluia, glória a Deus. Ele está longe porque não é isso que Deus quer, né? Aquele que tem a presença do pai, sente a presença do pai, jamais vai agir dessa maneira. E quantos hoje em dia que estão dentro da casa estão longe de Deus? Já não fazem mais para Deus, para o Pai, como faziam no começo, no seu primeiro amor. Aleluia, glória a Deus. Quantos essa palavra está falando comigo? Primeiro ela fala comigo. Aleluia, glória a Deus. Quantos que estão dentro, só de corpo, mas o pensamento, as atitudes já estão fora, estão longe do Pai. Aleluia, glória a Deus. E o Pai está falando essa noite, aleluia, que saudade das orações da madrugada, aleluia, glória a Deus. Que saudade das campanhas que faziam, aleluia, glória a Deus. Das vigílias que eram feitas e não fazem mais. Que saudade, filho meu, volta. Aleluia. Desde ontem à noite nós viemos aqui orar. Viemos em poucas pessoas. E Deus falou ontem fortemente, falou na madrugada, quando eu orava, que era para dar um despertamento, que a igreja precisa se despertar, a voltar a buscar a face do Senhor, como há anos atrás. Muitos estão se perdendo, aleluia, em distrações. Muitos estão se perdendo. Estamos ocupando os nossos tempos com coisas banais e estamos esquecendo de Deus, de buscar o Senhor, aleluia, glória a Deus.
Meu Deus, que Deus venha ter misericórdia, né? E Ele tem misericórdia de cada um de nós. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. E pedi para Ele, tem misericórdia de cada um de nós, dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos. E eu orei e pedi para o Senhor, Senhor, de nós mesmos nós não conseguimos, mas eu peço para o Senhor, dá o renovo. Nos renova cada manhã, Senhor. Tem de misericórdia de nossas vidas. Porque de nós mesmos, irmãos, nós não conseguimos. Triste daquele que acha que consegue alguma coisa sem a presença do Senhor. Nós não conseguimos. Nós não somos nada, nós não conseguimos, nós não somos capazes. Aleluia, glória a Deus. Se nós estamos aqui agora, foi pela misericórdia dEle. Aleluia, glória a Deus. É pela misericórdia dEle, né? Aleluia. E esse filho, aleluia, mesmo ele dentro da casa, ele precisa voltar. Aleluia. Porque ele está longe do Pai. Aleluia. E aí ele começa a questionar. E ele fala, né? Aleluia, glória a Deus. Ele trata o seu irmão, né? Aleluia. Ele nem fala meu irmão, ele fala com o pai, seu filho. Aleluia, glória a Deus. E Deus, né, está falando conosco nessa noite, aleluia. Que Ele se alegra naquele que se arrepende, naquele que saiu, aleluia. E Ele se alegra e Ele está pedindo, porque tem muitos que não saíram. Tem gente pensando de sair, aleluia, glória a Deus. Não façam isso, meu irmão, minha irmã, aleluia. A porta é estreita, é essa mesmo, não existe outra, não existe outro caminho. O caminho é o Senhor. Devemos buscar Ele enquanto nós podemos achar. Muitos estão desanimados até mesmo de vir cultuar. Hoje é domingo, né? Era para essas cadeiras estar, essa igreja está cheia, essas cadeiras todas ocupadas, mas não estão. Estão dando prioridade a outras coisas. Estão esquecendo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Existem países que as pessoas não podem nem mesmo carregar a Bíblia e nós temos essa oportunidade. E estamos deixando de lado. Aleluia, glória a Deus. Quando a irmã do círculo de oração convoca, aleluia, a regente para nós louvarmos e virmos ensaiar, muitas vezes não damos importância, mas devemos voltar àquele tempo que todos vinham, não mediam esforços, vinham, ensaiavam ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Eu falei, Senhor, eu não vou falar essa palavra não. Ele falou assim, é essa palavra que é para ser pregada. É isso que é para falar. É um despertamento para a minha família celestial. E tem gente aqui falando, mas hoje não é culto de família, mas estamos falando de família. Estamos falando de um Pai Todo-Poderoso. É Ele que está falando, é Deus. Nós somos filhos, aleluia. Ele fala conosco a hora e da maneira que Ele quer. Aleluia, glória a Deus. E esse filho, quando ele sabe que o seu irmão voltou, ele fica revoltado. Aleluia, ele não aceita. Né? Ele não aceita que o pai está perdoando o irmão. E também ele não dá o perdão para o irmão. Não é isso que Deus quer de nós. Nós temos que tomar cuidado. Todos nós estamos sujeitos a errar, a falhar, a pecar. Todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso temos que perdoar para nós sermos perdoados. Aleluia, glória a Deus.
E esse filho, né, ele se revolta, ele não aceita. Mas muitas das vezes, aleluia, glória a Deus, muitos não querem aceitar aqueles que voltam para casa, não querem aceitar. Ah, mas por que voltou? Quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Temos que receber aquele que está lá fora, com alegria, com amor. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus quer de nós. Aleluia, temos que saber perdoar. E aí ele fala, ele questiona que o pai nunca fez nada para ele. Olha quanta ingratidão. Nessa época ele era o filho mais velho, o primogênito. A herança dele ele recebeu 2 vezes mais do que o outro. 2 vezes mais. Nessa época, o primeiro filho primogênito, né, que ele era o mais velho, quando repartia a herança por direito, por ele ser o primeiro, ele recebia 2 vezes mais. E olha a ingratidão desse filho, falar para o pai, né? Aleluia, glória a Deus. Ele estava mais preocupado com o que o pai poderia dar para ele fazer uma festa para os amigos, do que com o pai. E o pai ali disposto, com o coração aberto, porque Deus está sempre disposto a nos perdoar. Deus sabe das nossas falhas, dos nossos erros, Ele está sempre disposto a nos perdoar. Aleluia, glória a Deus, né? E esse pai, cheio de ternura, aleluia, glória a Deus, fala para ele. Ele questiona o pai, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aí o pai então fala para ele: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Olha o amor desse pai, aleluia, glória a Deus, para com esse filho, né? Glória a Deus, glória a Deus. E ele questionando. E aqui ele fala que ele trabalhou tantos anos como escravo para o Senhor. Quando começamos a questionar aquilo que temos que fazer para Deus, estamos fazendo por obrigação, estamos longe do Pai, dentro da casa, mas longe do Pai. Tudo aquilo que nós fazer para Deus é nada diante do que Ele faz para nós. E com Deus não tem troca. Eu vou fazer isso para me receber aquilo. Deus não é Deus de troca. Aleluia, glória a Deus. Por isso, tudo aquilo que nós fizermos para Deus, nós temos que fazer com amor, com alegria. Aleluia, glória a Deus. Se vamos limpar a igreja, chama uma, chama outra, 3, 4, quantas puderem vir, mas venham e façam com amor. E não façamos, né, de qualquer maneira, porque muitas das vezes é o tempo, estou sem tempo. Vou lá, vou fazer de qualquer maneira, porque eu estou sem tempo. E aí, quando a gente pede uma bênção para o Senhor, ou quando nós estamos naquela aflição, naquele sufoco, e Deus vem e nos socorre, e se Ele olhar para nós e vai falar assim: vou fazer de qualquer maneira, porque eu estou sem tempo, como que nós ficamos? Deus não precisa de nós. Ele sem nós, Ele continua sendo Deus. Só que nós sem Deus, nós não somos nada. Eu falo por mim mesmo. Eu sou uma pessoa totalmente dependente de Deus. Nós sem Deus, nós não somos nada. Por isso, tudo aquilo que nós for fazer para Deus, para o Senhor, nós temos que fazer com amor, com responsabilidade. Ah, mas a irmã não pode vir. Vem sozinha, mas faça. Eu não posso fazer de uma vez, divide em 2 dias, mas faça. Mas faça com amor, sem murmuração, sem falatório. Porque a partir do momento, só de nós pensar, não precisa nem de falar, pensou, já perdeu a bênção.
Quando nós viemos para a casa do Senhor, aleluia, glória a Deus, que muitos estão assim. O pregador não é famoso. Ah, mas é fulano, é o Zezinho, é a Marinha? Vou não. Só que esquecemos que quem prega a palavra é pregada, mas ela já está pronta aqui, ó. Ela está na Bíblia, é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Nós somos apenas o que? Um canal. E muitos estão perdendo a bênção por causa disso. Aleluia, glória a Deus. Estão escolhendo de quem eles querem ouvir a palavra. E a pessoa comenta lá na casa. Mas Deus já ouviu, pode até vir. O dia que tiver um famoso, mas já perdeu a bênção. Porque não está vindo atrás da palavra, de ouvir a palavra, de se consertar a sua vida com o Senhor, de se libertar. E Deus, ninguém engana Deus. Ninguém. Antes de nós pensar, já está no coração, Deus já sabe o que nós vamos falar. E nessa noite, círculo de oração, Deus está dando um despertamento para a igreja, para nós voltar a orar, a buscar mais a face dele. Aleluia, glória a Deus. Muitas de nós estamos desanimadas, estamos desanimando por causa das lutas do dia a dia. E Deus essa noite está falando conosco, está falando comigo, está falando com todas vocês. Voltem a me buscar pela madrugada. Voltem a fazer campanha. Voltem a jejuar por alguém, pelo Espírito Santo. Como que Deus vai operar numa igreja que não quer oração? Nós precisamos, é necessário. A oração é a chave da vitória. Estamos querendo muito de Deus, mas não estamos querendo nos doar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Voltemos ao primeiro amor. Não desistam daquilo que eu coloquei na mão de vocês. Aleluia. A luta está difícil, tá? Mas eu estou no barco. É que nem aquela passagem. Jesus convida, passemos para o outro lado. E muitos, quando ele dorme, ele entra no barco, ele dorme, ele descansa. Vem aquela tempestade. Aleluia, glória a Deus. E todos ali ficam como, né? Ficam temorosos. Mas eles esqueceram que Jesus disse: passemos para o outro lado. Se ele está falando passemos, nós não estamos passando sozinhos nessa luta, nessa tempestade, nessa tribulação. Eu não sei o que cada um de vocês estão buscando aqui, mas ele sabe, ele está falando, passemos para o outro lado. Ele está junto. A luta está difícil, tá, mas ele está no barco. Nós não estamos sozinhos. Por mais difícil que esteja, ele está conosco. Ai de nós se ele não estivesse conosco. Nós não aguentaríamos. Porque com ele é difícil, vocês imaginem sem ele. Aleluia. Eu não me imagino mais, igreja, a minha vida sem a presença do Senhor. Aleluia. E nessa noite Deus está falando conosco. Voltemos ao primeiro amor. Aleluia. Estamos nos distraindo com coisas que não têm edificação nenhuma para a nossa vida espiritual. Aleluia, glória a Deus. Deus falou comigo nessa madrugada. Temos que voltar a fazer a oração de terça-feira, a oração do círculo de oração de manhã. Temos que voltar. E Deus está falando, tudo que nós fizermos, façamos com amor, sem murmuração, porque nós estamos fazendo para Ele. Porque muitas das vezes, né, nós somos seres humanos, somos falhos, né? A gente faz para Deus e nós queremos, não vou lá não, estou fazendo para fulano, para Bertano, não, a obra é do Senhor. A
partir do momento que nós nos levantamos na presença do Senhor, nós estamos trabalhando para Ele. Então nós temos que fazer aquilo que Ele quer e da maneira que Ele quer. Irmã Bruna, tira essa tristeza do seu coração. Confia no Senhor. Busca mais. Aleluia. Glória a Deus. Não se desanima, irmã Bruna. Você está aflita, desanimada, achando que isso não vai passar, mas vai passar. Jesus está com você, irmã Bruna. Ele está nessa situação. E Ele está falando com você. Filha minha, passemos para o outro lado. Ele está com você. Não desista. Aleluia. Não faça como esse filho. Não desista. Continua buscando. Que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Amém, irmã? Glória a Deus. E quando, irmão, esse filho, mesmo ali, dentro da casa com o pai, ele tão distante do pai, aleluia. Muitas vezes nós também estamos assim. Viemos todos os dias no culto, mas estamos longe. Porque estamos o quê? Com a nossa mente ocupada e preocupada nas coisas, muitas das vezes, que nós não podemos resolver. Então nós temos que descansar no Senhor. Aleluia. E buscar Ele, né, de alma e coração. Aleluia. Nos entregarmos mais ao Senhor. Porque só Ele, nesse mundo que vivemos, só Deus. Só Deus. Não existe outro caminho. O mundo está aí fora, ele dá, né? Oferece pratos bonitos, gostosos, mas uma vez quem experimenta, aquilo que parecia bonito se torna feio. Aquilo que parecia doce se torna amargo. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Então, né, nós temos que nos despertar mais nas coisas de Deus. Aleluia. Nós temos que ter esse despertamento. Porque nós estamos tendo a oportunidade. Olha o que Deus fez por nós. Deu o seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pela salvação das nossas almas. Qual de vocês aqui que tem um filho que teria coragem de pegar e dar ele pela vida do outro? Ninguém. E Deus teve esse amor, que isso é um amor incondicional. Não importa, mesmo nós sendo falhos, Ele continua nos amando, Ele não desiste de nós. Então, não desistimos do Senhor, né? Não desistem, né, dessa caminhada. É difícil, mas Deus, Jesus está no barco, está conosco, né? Não vamos fazer que nem esse filho, aleluia, que abandonou tudo e saiu, e nem vamos fazer que nem o outro, que achava que estava na casa, mas estava longe da casa. E isso é muito perigoso. Isso para o cristão é muito perigoso. Quando ele acha, porque ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, eu faço isso na obra do Senhor, eu faço aquilo, eu vou ser salvo. Isso é muito perigoso. Porque ninguém vai ser salvo por obras, somente pela graça. Tudo é pela graça. Então nós temos que nos despertar, nos entregarmos mais ao caminho do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Que Deus venha trabalhar grandemente na vida de cada um. Que vocês possam meditar nessa palavra. Aleluia. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, né? Que Deus venha abençoar grandemente a semana de cada um que aqui se encontra. Que aquele problema, aquela situação que ainda não foi resolvida, que essa semana, né, possa ser resolvida. Vamos ter confiança, vamos ter fé no Senhor. Porque Ele tudo pode. Ele pode todas as coisas. Amém, igreja?
Vamos receber a nossa irmã Beth, né? Aleluia. Não, irmã.